Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Eu vou ter que ver aqui porque a transmissão que estava marcada. Entra nessa transmissão e fala pro pessoal procurar a outra que eu não aceito. Que outra? A outra que eu abri agora. Tudo bem, gente? Boa noite. E essa microfonia aí? Boa noite, pessoal. Nossa, mas vai ficar esse som ouvindo? Tá tudo ouvindo. Não, ouvindo. Pessoal, tudo bem? Boa noite. Nossa. Nós vamos... Boa noite, pessoal. Todo mundo escutando. Pede o pessoal que está nesse chat para entrar no Amigos do Caminho e entrar no outro link. Entrar na própria página do YouTube. Pessoal, nós vamos dar início ao nosso estudo aqui. Nós estamos configurando aqui o YouTube, enquanto o pessoal está entrando. Boa noite, gente. Entrar onde? Entrar no amigo, se você entrar... Tá, mas é no Instagram ou é para entrar no YouTube do Amigos do Caminho? É outro link, é só abrir... Porque o link que eu compartilho aqui. Tá, só um minuto aqui, ó. Quem entrar aqui no início do... a gente só está configurando aqui o finalzinho, pessoal, para poder resolver essas questões aqui. Só um minutinho, tá, gente? Só pra gente terminar aqui. Tem que entrar aqui no seu, aqui, entrar no WhatsApp. Tá, mas não tem como você mesmo compartilhar? Não, porque eu não posso fechar um e abrir o outro. Ah, entendi. Pessoal, né, nós vamos iniciar aí dentro de alguns minutinhos, né? Estamos só terminando a última configuração aqui do YouTube, né? Mas para quem está entrando no YouTube, né, às vezes aqui também está vendo, o que acontece? A gente teve que abrir uma outra live fora do link, tá? Então nós vamos mandar aí pro pessoal o link com... o link da live, né? Aí fixa lá pro pessoal, coloca lá pro pessoal. Se você me ensinar é fácil. É só copiar e colar lá no chat. Aí quem for entrando, né, a gente pede para poder trocar de link, tá? Só trocar o link aí pra gente começar, né? Lembrando que quando a gente está gravando aqui no YouTube, tem um certo atraso de tempo, tá? E aí nós vamos prestando atenção aqui, né, no que está sendo dito, tá? A gente, né, pede aí só um tempinho aí para poder, né, o pessoal tá entrando na página. Deixa eu só conferir aqui se tá todo mundo. O pessoal começou a entrar, agora foi. Tá. Então vamos lá, né, pessoal? A gente, né, já tô vendo que tem umas perguntas aqui já no Instagram já, né? Nossa, no Instagram eu não consigo acompanhar os dois não. Tá, mas aí eu ponho o meu, vou pôr aqui. Não tem como não, você falar e acompanhar não. O Faustão fala quem sabe, faz ao vivo, né? Nossa, vamos tirar a prova dos 9 agora, né? Pessoal, boa noite mais uma vez, né? Estamos eu e a Edneia aqui meio que apanhando o sistema, tá? Mas tá tudo dando certo agora, né? Quem tá entrando pelo link aqui do Amigos do Caminho aqui, por favor procura na página inicial, né, lá do YouTube, lá na minha página inicial Amigos do Caminho, você vai ver que a live já está funcionando lá, tá bom? Tem dois links da live. E aí nós vamos dar início, né, a nossa live, né, pedindo aí a Jesus que nos abençoe, né, as perguntas... Que ensina a gente a operar os equipamentos dos mais simples aos mais simples, né, aí abre o link para você também, para você poder ver. Aí você apanha, né? Hoje é o dia de apanhar dos equipamentos. Oh, meu Deus. Eita. É assim que você faz, ó. Você apanha do equipamento, mas... pra eu poder ver aqui. Isso. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos começar agora oficialmente. Boa noite, né? Hoje a gente vai falar sobre o tema autismo e espiritualidade, né? Nós vamos trazer aqui um pouquinho da visão da ciência, né? Em conjunto aí com a visão da doutrina espírita, né? Tá aí o Ednei aqui, ó. Oi, gente, né? boa noite.
E aí a gente vai começar, né, a gente vai fazer uma explanação e a gente vai responder algumas perguntas, né, que o pessoal for mandando, né, dentro aí da nossa capacidade, é claro, né? Sim. E para a gente começar, pessoal, né, a gente sempre lembra que o conceito espiritual e o conceito científico caminham juntos em muitos momentos. Mas, né, como diz o Kardec, né, em todas as questões de dúvida, nós ficamos com a ciência. Né? É a orientação que o Kardec dá pra gente. Né? Quer falar um pouquinho sobre o espectro? Não, eu acho melhor não. Porque o que aconteceu? Nós pegamos Instagram, YouTube, né? Enfim, a gente vai ficando... buga a cabeça da gente aqui, né? A gente pegou as perguntas, tanto da caixinha, quanto as perguntas que foram mandadas ou no direct ou no WhatsApp do Marcelo, e aí nós separamos, né? Apesar de eu, particularmente, assim, eu pessoalmente, eu não acho interessante de separar o que é espiritual do que não é espiritual, porque caramba, se a gente é espírito, tudo que a gente faz é também espiritual, né? Mas aí a gente separou, baseado, assim, inspirados por Jesus, né? O que a gente, né, Marcelo e o Lucas, enfim, boa parte da espiritualidade diz, né, primeiro acolher. Então nós separamos as perguntas que eram mais específicas, assim, do ponto de vista, entre aspas, espiritual, para trazer esse acolhimento. Então o que a gente fez? A gente separou essas perguntas, e as outras perguntas a gente vai fazer uma outra live de cunho mais científico, enfim, tá? É nesse sentido que a gente pensou a nossa didática para hoje, né? A gente pensou dessa forma. A gente acha que pode, dessa forma, ajudar um pouco mais. Então, hoje a gente não vai entrar em aspectos científicos, definição, tratamento, etc, etc. Eu não sei se eu vou dar conta aqui, mas eu vou tentar responder e anotar o chat aqui tanto do YouTube quanto do Instagram. E aí, lembrando mais uma vez, né, eu vou tentar dar uma freada no Marcelo também aqui, porque o Marcelo empolga, ele vai querer responder tudo, nós vamos ficar aqui até amanhã fazendo live, né, pra gente responder as perguntas, são 8, parece, né, Marcelo? Mais voltadas para as questões espirituais e porventura uma ou outra que aparecer no chat. Pessoal, quem está tendo dificuldade de entrar lá no YouTube é porque a gente teve que abrir outro link dentro do próprio canal. Então você entra lá, tipo, digita Amigos do Caminho. Na hora que você digitar Amigos do Caminho, você vai ver lá o link da live, vai aparecer, tá? Não usa esse link que a gente colocou não, tá? Entra lá, Amigos do Caminho no YouTube, né? Você vai ver lá que a live já está acontecendo. Tem um íconezinho escrito assim, live. Aí você consegue entrar, tá? Então vamos lá, né? Vamos... começando aqui com as perguntas, deixa com as questões. Deixa aqui só para você, que aí deixa aqui o Instagram só para você, porque aí facilita aqui. Aí também acho que pode virar só para você, que senão... Aí, olha lá, Camila, né, Isabel, olha lá que vocês vão conseguir entrar. Entra lá no Amigos do Caminho, no YouTube. Tá? Deixa eu virar aqui. Pra mim mandar o link aqui pra vocês fica difícil, porque eu teria que fechar o Instagram pra abrir o YouTube, pra abrir, entendeu? Então pra mim fica difícil de mandar. Mas se vocês entrarem lá dentro do YouTube, né, e pesquisar Amigos do Caminho, vocês vão ver lá a live acontecendo, tá bom? Por isso que o pessoal tá tendo dificuldade pra entrar. Agora né? o próximo aqui, não é isso? Isso, nós, vamos começar aqui, só mudar aqui a telinha, né? Então a primeira questão, né, que surgiu, né, que a gente, né, lá na caixinha de perguntas e respostas, né, é qual que é a explicação do autismo à luz do espiritismo, né, que é uma pergunta muito, muito, muito complexa, né, até porque a gente sabe que não existe só um autismo, né, e existindo vários, né, níveis, tipos, né, porque o autismo é um espectro, né, existem várias explicações também. Tá? Mas a gente vai tentar pegar um pouquinho aqui para poder entrar nisso. Antigamente, né, na década de 70, década de 80, né, quando... Voltou. Antigamente, né, o pessoal entendia autismo como aquele caso que a gente chama hoje de severo, que é o quê? Aquela criança, aquela pessoa que não interage com ninguém, que fica lá no seu cantinho, lá balançando sem parar, né, presa dentro do seu mundo, né, era aquele conceito lá da década de 70, década de 80. E muitas pessoas que foram falar sobre o autismo nessa época acabaram explicando o autismo e entendendo o autismo só como aquilo. Então é muito comum, às vezes você vê um expositor, você vê alguma pessoa famosa, até o próprio Divaldo, né, quando alguém pergunta para ele, o que a espiritualidade acha do autismo? Quando alguém pergunta, né,
essas coisas, a pessoa remete àquela imagem que ele tem, né? Hoje nós sabemos que o autismo é um espectro que envolve uma série de situações, né? Que existe lá graus, né? Que eu até não gosto muito, mas, né, o pessoal às vezes divide lá os Asperger, que chamava no passado, né? Que também mudou de nome. Então tem lá o severo, o moderado e o leve, né? E dentro desses tem outras subdivisões, tá? Então muitos de nós temos características de autismo e nem sequer fomos detectados quando criança, né? Hoje, vendo, estudando aí, eu vejo que quando eu era menino eu tinha um monte de características. Se eu tivesse reencarnado agora, talvez eu fosse considerado dentro do espectro autista, né? Porque, né, aquelas coisas menino, né, ser fresco, né? Muita coisa tá dentro disso. Então, o que acontece? A gente sabe que quando a gente reencarna, o que acontece com a gente, né? Existem 3 tipos de reencarnação: prova, expiação e missão. Ou seja, uma mesma situação que a gente passa na nossa vida, né? Uma mesma situação que a gente movimenta na nossa vida, pode ser prova, pode ser missão, pode ser expiação. Então a pessoa, né, que reencarna dentro do espectro autista, vamos dizer assim, num caso severo, essa mesma pessoa ela pode estar passando por um processo de expiação, né, que é o mais comum do pessoal falar, o espírito, né, usou a mente no mal e hoje ele veio, né, naquela condição. Pode ser. O espírito pode ver aquilo ali como uma prova, tá? Ele vem com aquilo ali, né, com o objetivo de aprender alguma coisa, né? Ou seja, ele não está espiando, ele não cometeu um crime gravíssimo, ele está ali no processo de aprendizado, talvez aquele silêncio, né, aquela limitação vai ensinar para ele alguma coisa. E ele pode estar vindo também numa missão. Às vezes aquele espírito é um espírito iluminado e ele escolhe vir naquela condição, tá, para favorecer o ambiente familiar, para favorecer as pessoas que estão à volta dele, né, porque ele vai requerer cuidados, ele vai requerer uma série de coisas que talvez vai ensinar para pessoas que ele ama, né, o futuro pai, ou a futura mãe, ou o futuro irmão, seja quem for, a desenvolver valores no bem. Você já está até respondendo a próxima pergunta aqui, ó. Até vou colocar aqui de uma vez, tá? Se você quiser fechar o raciocínio aqui, que você acabou entrando na outra. Então o que acontece? Existem várias respostas espirituais para isso. Né? O que a gente não pode dizer é falar assim, todo autista é um espírito devedor que veio para sofrer. Nossa Senhora, né? Como todo mundo que tem uma deficiência ou tem uma limitação, né? Não vem porque ele tem que sofrer. Uma limitação para um ser iluminado muitas vezes é ferramenta de crescimento, né? Então você pega lá um leproso. Francisco de Assis era leproso. Ele era leproso porque ele é um espírito em débito consigo mesmo, com karma? Não, ele era leproso porque ele pediu para Jesus para ele ter a doença, para ele poder entender melhor e consolar quem tinha. Né? Então, se eu analiso as coisas dessa maneira, né, superficial, às vezes eu me perco, né, em algumas situações. Né? Pode passar. Ótimo. Tá. Vamos lá para a próxima. Mas aí ficou claro para quem, né, para quem perguntou e tal, ficou claro aí essa explicação, né, do que né, vamos voltar aqui na pergunta, né, Marcelo? Vamos ver se Arthur, como é que Arthur ensinou pra gente, né? Ah, buguei o negócio agora. Peraí, deixa eu... Vai lá. A pergunta primeira lá, né, qual que é a explicação do autismo à luz, né, à luz do espiritismo, né? Qual que é a explicação? Isso. Ficou claro? Ixi, agora bugou, né? Agora bugou? Tentou voltar, bugou. E ele falou que não tinha problema, né? Eu acho que é no cadeadinho. Não é. Então vamos lá. Não, mas tá aqui pra mim começou a mudar. Então, é só na tela sua ali que não deu. Isso que vai demorar. Mas enfim, eu vou processando aqui e você vai lá. Tá, então a próxima pergunta, né, que o pessoal... Ixi, peraí. Tô tentando aqui. Aí deu. Não é esse não. Qual que é... Não, essa aí já foi. A explicação do espiritismo à luz. Não dá pra voltar. Esse voltar foi... Ah, tá. Vamos lá. Para o espiritismo, qual que é a explicação do autismo, né, do grau severo, leve e moderado? Né? Por que tem vários graus? Né? Por que tem vários graus de doença, gente? Por que alguma pessoa pega, por exemplo, um câncer e ela tem um câncer que é superficial, a outra pessoa tem um câncer que é
mais grave e a outra tem metástase, ou seja, o câncer espalha para o corpo inteiro, né? Por que existem graus nas doenças? Porque cada pessoa, cada ser, cada indivíduo necessita de aprendizados diferentes. Cada pessoa precisa, né, de experiências diferentes. Né? Então, o grau de qualquer situação na nossa vida está relacionado com o nível da nossa necessidade. Seja a necessidade que eu tenho para mim, seja a necessidade que eu tenho para o outro. Então, eu posso reencarnar com autismo, imagina, reencarnei com autismo. Né? E eu sou um espírito missionário. Então, para a missão que eu vou desenvolver nessa área, é mais útil que eu tenha um autismo que o pessoal chama de altas habilidades. Por quê? Autofuncionamento. Autofuncionamento. Por quê? Porque ele vai me ajudar a desenvolver nas pessoas que estão à minha volta determinadas reações. Vou dar um exemplo aqui. Né? Muitas vezes a criança que tem autismo, ela é muito sincera, né? Principalmente os que têm um grau mais leve, que o pessoal fala, né? Então, o que acontece? Essas crianças, muitas vezes, elas são incapazes de mentir porque elas não conseguem, muitas vezes, entender o jogo social que a gente tem, né? Que envolve mentira. E esse espírito, convivendo num ambiente familiar, ele vai fazer todo mundo da família refletir. Nossa, né? Ele é puro, né? Nossa, ele é verdadeiro. Né? Por que eu não posso ser assim também? Tá entendendo? Então, às vezes, é um espírito missionário ali, né, que ele tem uma limitação, mas essa limitação é positiva para o progresso. Né? Quem disse que é bom a gente mentir? Quem disse que é bom a gente esconder as nossas emoções, os nossos sentimentos? Quem disse que é bom a gente ter que interpretar um papel social que as pessoas esperam que a gente tenha para agradar? Então, esses espíritos, eles podem vir, né, com um quadro, né, de limitação de autismo, mas na verdade eles estão vindo para a gente para poder ensinar a se relacionar de uma forma diversa. Eles são muito sinceros, eles são muito verdadeiros, eles são muito diretos. Né? E se a gente for ler lá os livros do André Luiz, as obras espíritas, vocês vão perceber que os espíritos são meio sincerões, né? Você vai ver os espíritos conversando com o André Luiz, com o pessoal, eles soltam na lata, eles não ficam dorando, André, tadinho de você. Não, André, você tá aqui porque você tá querendo fazer alguma coisa aqui, você tá mentindo. Quem sabe, né? Então, o Clarencio, lá, quando ele tá conversando com o André Luiz, ele pode ser considerado um autista, porque ele solta tudo na lata pro André Luiz, né? Muitos espíritos poderiam ser rotulados como autista hoje, por quê? Porque eles são sinceros. Né? Eles falam verdades, né? Aqui tem algumas perguntas aqui no Instagram, você tá vendo? Não, pode deixar, eu tô anotando. Né? Pode deixar que então, o que acontece? O grau de alguma situação está diretamente ligada com a necessidade que nós vamos ter para aquela prova, ou para aquela expiação, ou para aquela missão. Né? E esses níveis, esses graus, né? Eles para a ciência, eles são o critério de classificação, né? Para que a criança, a pessoa, dentro do espectro ela se enquadra, ele está relacionado ao quanto suporte essa pessoa precisa para viver de forma autônoma. Né? Então, esse nível 1 ou grau 1, que é o chamado de autofuncionamento, ele é o que tem menos necessidade de ajuda para estar no mundo de forma mais autônoma possível. Né? E aí, quanto mais necessidade, né, aumenta o DSM-5, depois a gente vai falar sobre isso, ele traz maiores especificações sobre isso. E também tem uma série de comorbidades que podem estar associadas, né? Podem ser outros transtornos, que podem ser algumas dificuldades, até doenças mesmo, que podem estar associadas, e aí cai tudo na conta do autismo, e não necessariamente. Agora, aquela pessoa, né? Agora eu vou fazer uma pergunta que não está aí, mas que eu acho que é uma pergunta interessante para ajudar as pessoas a esclarecer. E aquela pessoa, né, o pessoal do Instagram, eu tô aqui, não sou uma voz do além não, né? Tô aqui fisicamente. É o espírito encarnado. Tô encarnada. E aí o seguinte, né? Essa criança, essa pessoa que está aí, né, no nível 3 aí, de suporte, né, que até umas questões da mídia, que é a pessoa que não fala, né, que é agressiva, etc, né, bem comprometido mesmo. Aí é o seguinte, né, qual que é a explicação para isso? Né, eu acho que você já, eu entendi que você já respondeu, mas assim, eu acho que é importante. Por que eu estou falando isso e chamando a atenção? Porque
é uma preguiça que eu tenho, assim. O Marcelo Toledo eu não sou não, eu sou rebelde, rasgo o verbo mesmo, não dou conta não. Então a preguiça desse negócio de muitos de nós que estão na doutrina espírita e ou outras religiões, né? Alguns falam que é castigo, Deus castigou, não sei o que. Na doutrina espírita a resposta pagando, fácil, né? Para uma coisa complicada. Tá pagando. Respostas fáceis e erradas para coisas complicadas. Aí o que acontece? Eu me lembro de uma história que o Chico contou, você lembra disso, né? Uma história famosa, salvo engano, ele e o Valdo Vieira foram. Chico, ele e o Divaldo. Não, Valdo. Não, foi ver a menina? A menina que é a princesa. Então deixa você contar a história, você aproveita, emenda e explica aí também. Eu vou continuar anotando as perguntas aqui. Aí eu vou fazendo essas questões assim, porque a gente vai tentando esclarecer. Isso é muito interessante para a gente pensar na questão da missão espiritual, né? Que tem muito a ver com muitos casos de autismo. Né? O Chico contava uma história, na verdade o Divaldo que contou, né? Que certa feita o Divaldo veio aqui em Belo Horizonte e encontrou com o Chico, né, em determinado lugar, e o Chico estava indo levar uma cesta básica para uma família. E aí o Divaldo, né, estava lá, o Chico pediu a ajuda dele, você podia me ajudar, que é pesado, longe, aquela coisa toda. Aí o Divaldo, animado na conversa, lá falou, não, eu vou com você. Aí o Chico virou para ele e falou assim, não, é bom que você vai comigo, que eu vou te apresentar uma princesa. Né, que é um ser lindo, maravilhoso lá, você vai ver uma princesa, a menina lá, né, 16 aninhos, linda, maravilhosa, você vai ver que coisa linda. Aí o Divaldo, né, falou assim que ele, nossa, deve ser uma moça maravilhosa, linda, quem sabe até arrumando uma namorada, né, ele brincando, é isso lá, né, década de 50, tá, gente, quando o Divaldo era jovem, né. E aí diz que eles foram visitar, né, e eles passaram lá para Pedro Leopoldo, né, passaram naquela zona rural, aquela coisa toda, e andaram, subiram o morro, desceram o morro, né, e chegaram em um determinado lugar lá, que era uma área rural abandonada, né, tinha um casebrezinho lá com 2 cômodos, e eles, né, e aí o que acontece? O Chico entrou e chamou o Divaldo, falou, vem cá, né, o Divaldo falou que nem cabia todo mundo lá dentro. E aí o Chico encontrou, o Divaldo viu uma mulher, uma senhora, assim, com uns 20, 25 anos de idade, né? Toda acabada, na cama, né? 25 não, mais velho. Um bebê, né? Um bebê, que aí o Divaldo foi entender, não era um bebê, era um anão, né? Era uma moça, né? Com nanismo e com uma série de paralisias, limitações, né? E o Divaldo fala assim, era um monstrinho. Né, o Divaldo escreve dessa forma, né, que ele assustou muito. Né? E aí o Chico virou para ele e falou assim, olha, Divaldo, a nossa princesa. Né? Aí o Divaldo ficou assim, né? E aí o Chico falou assim, olha só, quando ela me vê, ela fica tão feliz que ela se defeca toda. Né? Pensa a cena. Pensa a cena, né? Então assim, e o Divaldo, né, engoliu aquilo calado, tipo assim, o Chico tá doido, né? Isso não é uma princesa, né? Isso é um espírito sofredor, coitado, né? E foram embora. Diz que passou-se vários anos, uns 10 anos depois, o Divaldo voltou a Minas e ele encontrou com o Chico de novo, né? E o Chico estava meio triste, acabrunhado, né? Eles foram, aí terminou a palestra, ele foi atrás do Chico, o Chico falou, Divaldo, tô triste porque a princesa tá indo embora. E eu tenho que ir lá me despedir, você não quer ir lá comigo não? E o Divaldo falou, nossa senhora, é longe pra burro, né? Mas, né, o Chico chamando, aquela coisa toda, eles foram. Né? Mesmo caminho, passaram, foram para Pedro Leopoldo, chegaram lá, zona rural, andaram no meio do mato lá há muito tempo, chegaram lá no mesmo casebre, né? Pior do que estava antes, né? 10 anos, né? De destruição. E aí o Chico começou a chorar, né? E entrou, né? E quando o Divaldo viu, né? O Divaldo falou que na hora que ele foi entrar, ele teve o maior fenômeno mediúnico da vida dele. Ele viu uma explosão de luz e viu um ser maravilhoso saindo de dentro do casebre, né? Um espírito. Né, iluminadíssimo, porque ele nunca viu um espírito tão iluminado na vida dele. Né? E aí o Chico olhou para ele e falou assim, nossa, Divaldo, a nossa princesa tá indo embora. E quem que era o espírito lá do anão, lá todo deformado, lá a menina lá, né, que o Divaldo chamou de monstrinho, era aquele espírito iluminado. Aí o Divaldo ficou assim, mas como é que pode, Chico, um ser maravilhoso desse num corpo todo, né, limitado, todo, né, cheio de doença, todo cheio de problema, como é que pode um ser desse ficar preso num corpo desse? O que ela fez? Aí o Chico olhou para ele e falou assim, ela amou. Aí o Divaldo olhou assim, vou te contar a história dela, Divaldo. Ele falou assim, olha, lá no século XVII, né, a moça que você está vendo, a mulher que você está vendo, né, aqui, ela era uma cortesã muito famosa na Europa. E esse espírito que está aqui era a mãe dela. E o que aconteceu após o desencarne da mãe dela, né, que é esse espírito iluminado, a moça começou a se desvirtuar, né? E seduzia um e convencia outro, e fazia um político brigar com outro, e teve aquela famosa noite lá, a noite, né, de São Bartolomeu, ela foi uma das causadoras lá, que foi uma briga de protestante
e evangélico. Não vou entrar nisso não, tá? E aí o que aconteceu, né? Esse espírito feminino foi pro plano espiritual, né? E no estado tenebroso, porque era a mãe agora, tá, gente? O que aconteceu? A mãezinha dela, que é um espírito iluminadíssimo, né? Tirou ela da Europa e trouxe ela pro Brasil, né? Depois de quase 200 anos de sofrimento, e reencarnou ela lá em Pedro Leopoldo, né? Na região lá, né? Para poder fugir dos obsessores. A menina reencarnou, cresceu. Quando ela fez 16 para 17 anos, ela era linda, maravilhosa, né? Os senhores de propriedade, os homens ricos, começaram a dar tudo em cima dela. E aí a mãe dela lá no plano espiritual ficou louca, falou assim, louca no sentido assim, de preocupação, né? Falou assim, não pode, ela vai cair de novo. O que ela fez? A menina, né, falou assim, eu vou lá e vou ajudar minha filha. O que ela fez? A menina teve o primeiro contato lá com um desses proprietários ricos lá, engravidou, né? E aí o espírito iluminado, que era a mãe dela, né, lembra? Falou assim, eu vou reencarnar e vou nascer com todas as limitações possíveis. Para que na hora que ela pensar em sair para ir para uma festa, para qualquer coisa, né, o meu amor vai puxar ela. Aí o que aconteceu? A menina engravidou, nasceu o bebê todo deformado, disse que a pessoa que fez o parto lá, a parteira, até pensou em sacrificar, porque era tão, né? E na hora que a menina viu o bebê todo deformado, deu uma coisa dentro dela, né? Porque era a vibração, né, do speed luz, né? Ela pegou o bebê e falou, não, minha filha, e eu vou proteger ela, né? E aí levou a menina. Todas as vezes que ela começava a pensar em sair para uma festa, em desequilibrar, em fazer alguma coisa errada, a menina começava a chorar. E aí o que foi acontecendo? A mãe foi cuidando da menina, passou-se os anos, elas ficaram pobres lá, né? Para todo mundo um sofrimento, uma dor, que tristeza muito grande, aquela coisa toda, né? Mas durante o tempo que o espírito lá da mãe ficou reencarnada naquele corpo, ela segurou a menina e a menina não caiu mais. Na verdade ela cresceu, por quê? Porque ela se dedicou ao filho doente, né? Que é um espírito de luz, né? E passou a vida dela toda em renúncia com aquele bebê. Entendeu? Então, muitos casos que a gente fala assim, a pessoa tem um grau severo de autismo e tal. Cuidado. Cuidado em falar que é um espírito mal, que é um espírito que fez e aconteceu, você não sabe. Né? Às vezes é aquele espírito iluminado que é um mentor da família inteira, que está reencarnado ali e a vibração do amor dele está atraindo todo mundo. Todo mundo quer cuidar dele, todo mundo acha ele lindo, todo mundo né, movimenta o bem em tanta gente. Será que é mesmo um espírito trevoso que movimenta o bem em tanta gente? Né? Então é uma coisa para a gente poder analisar. Porque eu tô falando, e né? se for um espírito trevoso também, né? Não merece amor? Se for, ele está, tudo concerne para o bem, para o amor. Então, assim, essa pergunta, é claro que não dá para saber, né, se a dúvida de quem perguntou era essa, mas a gente está aproveitando que, Marcelo, a gente conversou muito sobre isso aqui, e tem, né, essa coisa de dentro do movimento espírita muitas vezes acontecer, né, a gente até brinca lá no Francisco de Assis que tem uma competição dentro do movimento espírita para saber quem foi pior na última encarnação, quem foi mais malvado, vou usar um termo até tenebroso, gramaticalmente falando errado, né, quem é o mais mal, né, eu sei que não existe a palavra mais mal, mas assim, né, quem foi o pior, né, não, porque na outra eu matei não sei quem, tá, não, mas eu vou ser o chefe. Mas eu também roubei, não sei o que lá. Tem umas coisas assim, né? E quando a gente recebe um elogio, fala assim, não, eu quero ser a pulga, não sei o que lá, não sei o que. Ai, meu Deus. E Jesus falou pra gente que nós somos o quê? Nós somos Deus e luz, a luz do mundo, o sol da terra e etc e tal. Então, assim, a explicação do grau do autismo, né, para, né, o espiritismo, para a espiritualidade, para o Cristo, que na minha opinião é o mais importante, né? Nós somos filhos do amor. Tem um motivo. Exatamente. E esse motivo, saber desse motivo eu também tenho. Como é que é? A Joelma tá falando aqui que ela tem um grauzinho. Tem um grauzinho? Joelma, quanto tempo, né? Joelma, quem não tem, né? As questões sensoriais, então aqui mandou lembrança, filha. Nosso pai. Parece nariz, parece sentidos de X-Men, né? Mas enfim, voltando aqui pra gente poder fechar essa pergunta, né? E uma vez o Lucas falou isso pra gente numa reunião, numa reunião de obsessão, o Marcelo vai lembrar disso, que estávamos atendendo uma situação específica, que não veio o caso. O povo tá alegre, tô até foguete. Não passou a moto ainda, que ela sempre passa, né? Daqui a pouco ela passa. Tá comemorando que nós estamos falando do assunto aí, ó. E como diz o Leão, né? E aí, veio um espírito, né, que estava ali junto com aquela pessoa e tal, e falou muito mal, falou mal assim, né, falou, porque tá perdendo tempo, enquanto não acontecer isso, aquilo outro, e aí a pessoa que estava lá conversando e tal, no final da reunião, falou assim, nesse caso aqui, era uma pessoa que tinha feito uma pergunta, né, que queria uma resposta e tal,
como fazer, né? Pelo visto a pessoa ela não quer mudar, né? E porque continua com os mesmos vícios, as mesmas situações, repetindo os mesmos erros e não quer, né? Pelo que o companheiro aí falou. E aí o Lucas calmamente, né? Com uma voadorazinha de 2 pés falou para todos nós assim, né? Meu amigo, não se esqueça que você acabou de conversar com um espírito desequilibrado, assim como todos nós somos muitas vezes. E o que tem que prevalecer para a gente é o Cristo. Né? Independente se esse irmão ou essa irmã, né, não importa, está no vício ou não está, deseja ou não deseja, a nossa intimidade deseja o bem e a luz sempre. Então, é uma questão que eu, enquanto mãe, enquanto educadora, enquanto ser humano, né, nessa terra aqui encarnada, eu aproveitaria mais o tempo ao invés de buscar explicação, né, buscar entender como a gente vai ajudar e lidar, né, inclusive com a gente mesmo, com as nossas limitações, com as nossas inseguranças, né, porque você saber a explicação nem sempre é tão positivo, né. Não, eu tô lendo as perguntas já também, Marcelo. Nem sempre é tão positivo assim a gente saber. E se souber, vai mudar o quê? E outra coisa, isso, né? E a gente sempre pode ajudar, né? Você vê que o Chico ajudou. O Chico não foi lá resolver o problema deles, não levou elas para casa, mas a cestinha básica que ele podia dar e a visita que ele podia fazer, ele estava sempre indo lá, né? Então, assim, muitas vezes a ajuda são coisas simples, né? Eu tô colocando aqui para você visualizar o próximo aí antes de começar, tá? Então vamos lá. Eu vou passar o outro aqui pra gente não ficar respondendo. Deu aí? Não, porque eu tô... Você tá voltando, né? Ah, tá. Tem que fechar os outros, né? Entendi agora. Então vamos lá. Outra aqui, né? Nós estamos vendo aqui o Inferno de Dante aqui, né? Dante Alighieri, né? Na Divina Comédia. Isso aqui é uma imagem da Divina Comédia, tá, gente? E a pergunta é se o autismo é uma punição espiritual, né? E é interessante, né, a gente, né, trabalhar essa questão de punição, né, porque isso é uma coisa que o mundo regenerado vai resolver, né? Tem uma frase do Lucas que ele diz pra gente o seguinte, né, culpa é próprio de espírito inferior ou de espírito infantil. O espírito infantil, o espírito inferior, ele está sempre culpando alguém e se culpando por alguma coisa, né? Então, assim, as questões que acontecem conosco não são nossa culpa, são nossa responsabilidade, né? Assumindo a responsabilidade, nós vamos conseguir, né, fazer, né, avançar o mundo regenerado, que é o nosso destino, aí, que é o que a espiritualidade está construindo com a gente, né? Então, quando eu penso que o autismo é uma punição, será que é? Né? Será que o diferente é punição ou será que o diferente é mudança? Né? Uma vez o Lucas falou pra gente que toda mudança no padrão humano, no primeiro momento, ela é vista com estranheza. Tudo que foge ao comum, né? Tudo que foge ao, vamos dizer assim, ao medíocre, né? Que é o médio para baixo, né? E aí é visto pelas outras pessoas, é visto como estranho. Então uma pessoa que é muito sincera é estranha. Uma pessoa que é muito sensível a um cheiro, a um toque, a um barulho, né? Que tem sentidos mais aguçados, é um estranho. Fresco. É um fresco, né? Toda pessoa que é muito empática, né? Que sofre com a dor alheia, né? Que sofre com a palavra empenhada, que sofre com o compromisso, com a regra, né? E aí a gente chama a pessoa de... Como é que a gente chama? Enxerido. Não, a pessoa que é muito presa à regra é o... Não sei. O hiperfoco? Não, como é que é o outro nome? Não, e mesmo porque a maioria até não tem tanta empatia assim, mas né? Tem as exceções lá, né? Exatamente. Aí o que acontece? Né? Nós estamos mudando. Nós estamos, né, passando por um processo de transformação espiritual. E os espíritos que estão reencarnando agora, muitos deles, aí nós vamos entrar no campo do autismo dos espíritos missionários, né? São espíritos que não sabem o que é falar mentira. Porque de onde eles vêm, a mentira não existe. E aí eu tento ensinar ele a mentir, a enganar socialmente para poder ter vantagens, né? Para poder as pessoas gostarem dele, né? E ele vai ter extrema dificuldade daquilo. Vou dar um exemplo para vocês. Há uns anos, bastante tempo atrás, né? O Liel falou comigo que ele estava pensando em reencarnar.
Eu falei assim, nossa, o Liel vai reencarnar, né? Isso há uns 10 anos para trás, né? E aí ele falou comigo assim, eu falei, nossa, reencarnar vai ser bom demais, né? Você vai ter facilidade, você é muito inteligente, né? Ele falou assim, muito pelo contrário. Eu vou ter sérias dificuldades na escola, porque a minha mente não vai se adaptar àquele ambiente. Espírito de luz falando, né? Eu vou ter sérias dificuldades de lidar com conceitos como propriedade, né? Como meu. Os espíritos de luz, a palavra meu, que para nós é tão simples, que a gente fala tantas vezes, isso para o espírito de luz é um conceito que não entra na mente dele. Ele já se libertou disso há tanto tempo. E aí vai vir um pai e a mãe vai querer ensinar ele. Então ele vai ser, com certeza, né, o futuro pai ou a mãe dele, daqui sei lá quanto tempo, né? Daqui lá uma década, duas, sei lá quando que ele vai vir, né? Talvez eles vão chamar ele na escola e falar, seu filho é estranho. Seu filho é muito sincero. Seu filho sofre com o sofrimento dos outros. Né? Seu filho tem algum transtorno, você tem que fazer um tratamento com seu filho. E às vezes aquele espírito ali, não é que ele necessita de tratamento. Ele é um espírito que está vindo realmente para modificar a forma que nós entendemos as coisas. Né? A pessoa sincera é considerada a pessoa grossa, né? Muitas vezes. Né? Mas às vezes a pessoa é sincera e doce. Né? Às vezes a pessoa é tão sincera que ela é incapaz de entender que você está mentindo para ela. Ou que você está fazendo uma piada com ela. Ou então ela é incapaz, né, porque ela vê sempre o melhor em todo mundo, de entender uma ironia. Né? Então ela não percebe que você está ironizando, que você está rindo dela. Será que é ela que está errada ou será que eu, né, que ainda estou recorrendo a esse tipo de coisa que estou? Mas aí também, né, Marcelo, porque a gente tem que tomar cuidado para não romantizar também, porque tem as outras situações em que as pessoas são, né, tem situações associadas a comorbidades e graus mais severos, e evidentemente, né, nós acreditamos e entendemos que sim, podem ter casos não como punição, né, punição... Com aprendizado. Gente, Jesus, né, não, punição não, com toda certeza não, mas assim, evidentemente que tem situação que não é nada fácil, não é brinquedo, tem espíritos que estão vindo como, né, espiando. O espectro é uma expiação para eles, sim, né? Isso tem? É uma expiação. Assim como a riqueza, assim como a beleza, assim como a feiura, assim como ser mato, como ser gordo, como ser alto, como ser baixo, como ter uma facilidade cognitiva, que é engraçado a gente falar isso, porque tem pessoas com altas habilidades ou superdotadas que elas não têm um pingo de paciência com os outros, todos são burros para elas, né? Isso é expiação, ele está numa condição de expiação, né? Ele não se entende, não consegue entender o outro, então assim, é uma situação que a gente também pra ele tá encarnado no meio de um monte de gente que pensa igual tartaruga. Seu pensamento é uma lesma, como é que eu vou ficar num corpo desse, meu filho? Deus, né? Tipo assim, Deus tá me castigando. Tô no meio aqui de um monte de gente, né? Então assim, a resposta aqui, né, é claríssima. Não é punição. Agora, tem situações que não são fáceis, sim, muitas e muitas situações que não são fáceis. Com certeza. Né? E esses espíritos, eles podem estar na situação de expiação ou de prova? Sim, muitos podem e estão. Com certeza. Ou suas famílias, né? Ou o espírito, sim, a família não, e vice-versa, ou ambos, sim, tudo isso pode e está acontecendo. Exatamente. É bom falar isso, né? Porque às vezes reencarna uma pessoa com transtorno do espectro autista. Para aquela pessoa é uma expiação. Por quê? Porque ela está passando aquilo, ela está revoltadíssima com aquela condição, né? Espiritualmente falando. Aquilo constrange, mas às vezes para o pai é prova. É um teste, né? Porque tem muito pai que abandona o filho, né? Tem muito pai mesmo, pai, né? Não os pais não, pai. Tem muito pai que abandona. Eu conheço pessoas que, depois do diagnóstico do filho, o marido simplesmente foi embora, né? Vai ser uma coisa que nós vamos falar aqui também, né? Para a mãe, pode ser uma missão. A mãe pode ser um espírito que veio para poder dar suporte para alguém que ela ama e que ia vir com a limitação. E pode ser o contrário. Para a mãe pode ser uma expiação, né? Porque a mãe queria aquele filho perfeitinho para mostrar para as amigas, né? O bibelô, né? Às vezes é uma mãe que é um espírito mais atrasado, né? Para o pai pode ser uma prova, né? Ou seja, ele vai lidar com aquilo, mas, né, é difícil. E para a criança que está encarnando, pode ser uma missão. Ou seja, a mesma situação na nossa vida, ela pode ter um conteúdo de prova para um, de missão para o outro e de expiação para o outro, né? Então, às vezes, a missão, a expiação é para o irmão.
né? Aquele irmão que tem vergonha, falando, nossa, meu irmão me mata de vergonha, lá ele não quer. Aquele ele tá espiando, ele tá sofrendo com aquela situação. O outro tá lá de boa, tá lá rindo, feliz, brincando, né? Fazendo lá os, né? Como é que chama? Estereotipia dele lá, e tá alegre, e o outro tá lá sofrendo, a mãe tá lá sofrendo. Então, assim, em cada caso, né? Pode ser uma família inteira em expiação, pode ser uma família inteira em prova, pode ser uma família inteira em missão. Mas normalmente, cada um de nós que estamos envolvidos vai ter um impacto diferente. Por quê? Porque nós somos seres diferentes. Assim como a riqueza. Às vezes a riqueza para um é uma missão. Ele tira de letra aquilo. Para o outro é uma prova, na qual ele vai cair. Ele vai usar a riqueza para poder manipular, para dominar. Então, assim, ó, por isso que é profundo a gente pensar. Nós estamos vendo aqui, tem um monte de gente mandando mensagem falando, né, das próprias experiências. Nós vamos ter que fazer outro estudo para poder, né? Sim, eu quero falar uma questão aqui do diagnóstico. A gente vai falar nisso em outra live lá. O DSM-5 ele está disponível em PDF para quem quiser pesquisar. E essa questão do diagnóstico é uma questão pesada mesmo, assim. Tem muitos médicos aí nesse grupo, tem umas questões de legislação, enfim. Nós vamos tentar fazer outra live. Outra live vai acontecerá mesmo para esses aspectos mais científicos e práticos, né, do dia a dia. A gente separou os assuntos porque as perguntas eram muito densas. E essa outra live provavelmente ela vai ser dividida em 2 ou 3, porque são muitas perguntas e perguntas muito profundas. Então, profundas não, são perguntas que demandam muito tempo de resposta, né? E, inclusive, precisando a gente buscar a ajuda de profissionais, como a doutora Isabela. Nossa, né? Temos vários amigos aí, né? E tantos outros que têm muita competência, né? Um psiquiatra aqui de Belo Horizonte, pediatria fora da curva, o Werneck, que tem também muita experiência. Então, assim, enquanto neuro, a gente tem, né, a doutora Isabela Barcelos, depois o Marcelo, né, conversando, que ela compartilha aí o Instagram dela. É uma pessoa que tem um projeto, né, começou um projeto, continua fazendo extraordinária, tem muita competência, sabe muito, o Hugo pela mesma forma e assim por diante, né? E aí aqui, né, tá falando, eu não sei qual que é o nome, porque Mago ZBR aqui falando. Felipe. Ah, Felipe. Magos. Ah, ei Felipe, né? Pois é, Felipe, é punk, é isso mesmo, é muito complicado, né? A Joelma tá falando aqui, Marcelo, que no caso dela ela foi diagnosticada com QI mais baixo e tal, custou aprender a ler. E a gente conversa pessoalmente, Joelma, lá no Francisco, né? Joelma é uma aluna nossa. Né? Tem um negócio que me lembrar aqui pro final aqui, mas aí nós vamos deixar pro último aqui, tá de Jesus. Tá. Passar para a próxima? Passa para a próxima aí, enquanto eu vou falando aqui, né? Que não mente, não gosto de falar palavrão, tal. Eu só queria fazer uma observação aqui, Marcelo, né? De quando você falou aí da extrema empatia, nem todas as pessoas dentro do espectro têm essa facilidade com a empatia, tá, gente? Nem todos. Na verdade, por conta das questões da teoria da mente, tem uma dificuldade. Mas nós conhecemos muitos autistas que estão quebrando a teoria da mente. Amém. Com empatia assim, explodindo, né? Por isso que é um espectro, né? Mas isso são cenas para a próxima live, porque senão a gente vai ficar aqui conversando Camila, você até quer que amanhã. traz um autista para falar da experiência? Quem sabe, Thiago? É o que mais tem, né? Enfim, mas bora lá. Aqui, ó. Próxima questão aqui que o pessoal mandou pra gente. Na visão espírita, qual o compromisso da família com um filho autista quando os pais têm algum distúrbio psicológico? Né? Então, assim, é interessante, entra naquela questão que a gente estava falando. Né? Quem diz que nós não temos distúrbio? Né? Talvez a diferença de muitos de nós hoje, para quem está nascendo agora aqui nessa época, é porque hoje as pessoas conseguem rastrear. Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha uma dificuldade extrema com determinadas texturas de alimento. Né? E aquilo me causava um sofrimento terrível, porque o meu pai, que era uma pessoa boa, mas que era meio ignorante, o que ele fazia? Ele achava que era frescura minha, né? E ele enfiava a comida na minha boca à força. Goela abaixo, cebola, aquelas coisas assim. E assim, eu entrava em pânico. É por isso que você adora cebola, né, por isso que eu gosto de cebola. Né? Então ele achava que aquilo ali era uma frescura minha. Né? E eu lembro que eu tinha uma dificuldade muito grande com textura de alguns tecidos. Né? Aquilo me deixava... Né? Então, se talvez eu tivesse hoje reencarnado aqui, meu pai e minha mãe, talvez eu fosse diagnosticado com algumas características do espectro, me colocasse no espectro. Ou com alguma questão sensorial, não necessariamente autista, mas... Então, assim, né? A diferença
da gente, talvez para quem está hoje, para os filhos da gente hoje, é que eles têm mais recursos do que nós. Graças a Deus. E nós temos mais recursos também para ajudá-los. Nós não somos tão ignorantes. Apesar de que, né, ainda, principalmente nos meios mais simples, e inclusive nos meios religiosos, né, existe muita ignorância. Né? Às vezes a gente esquece que o Kardec prima pela ciência. Né? E o Kardec fala para a gente ficar com a ciência sempre. Né? Então muitas vezes a gente acha que uma dificuldade, um transtorno, é fruto às vezes de uma intervenção espiritual. Tem um espírito obsessor que está atacando meu filho, por isso que ele é autista. Né? E às vezes não é isso não. Né? Às vezes eu posso ter até um inimigo espiritual que eu vou trabalhar com o evangelho, com amor, com reforma íntima, né? Fazendo prece. Mas a questão mesmo é eu, né, aprender a lidar com as minhas limitações, com as minhas dificuldades. Parar de culpar. Sim. Né? Mas eu acredito que o complexo é que não dá para saber de fato o que a pessoa quer saber com essa pergunta, mas uma das interpretações cabíveis aqui é o seguinte, né? Por exemplo, o pai e a mãe têm um distúrbio psicológico. E aí o restante da família, né? Qual é o compromisso? Eu acho que uma interpretação viável, né, dessa pergunta é essa. Então acho que é interessante responder. E o outro é esse aí que você falou, né? Mas na visão espírita, qual que é o compromisso dessa família com o filho autista dentro dessa circunstância? Qual que é o compromisso? Qual que é o compromisso que a gente tem com o filho? É o mesmo. Não é amar, não é proteger, não é ajudar, né? Não é estar ao lado dele. O fato do filho ter uma necessidade, uma limitação, não modifica o laço de amor que a gente tem com ele. Né? O que acontece é que quando eu fujo da minha responsabilidade, aí eu me comprometo muito mais. Né? Então, por exemplo... Você chamou, ela veio. A moto sempre vem, né? Pois é. Então, assim, imagina o seguinte, um pai que abandona um filho que tenha um transtorno ou que não tenha, ele vai responder diante da própria consciência dele. Mas aí aqui no caso, né? Tô falando quem tem um distúrbio psicológico. Quem tem um distúrbio psicológico, dependendo disso, vai ter um atenuante. Ele tem condição de cuidar como o outro. E aí, eu queria até uma coisa que eu ouvi de uma psicóloga essa semana, né? Que o mais importante é a gente ser presente. Presente de verdade. Eu sei que para quem é pai e mãe, né? E como sei, é muito angustiante, a gente fica louco, você estuda, você quer virar médico, terapeuta, você quer virar... Enfim. Você quer curar. E não tem que curar porque não é doença. Eu sei que eu tô dando spoiler, mas, sabe? Eu tenho uma teoria maluca assim na minha cabeça, que não é nada certa, né? Que essa condição, né, neurológica aí, faz parte do processo de regeneração do planeta. Porque eu vejo muito mais bônus do que ônus, sem romantizar. Porque não é fácil. Mas por que não é fácil? Não é fácil não é por conta de quem está no espelho. Não é fácil por conta do homem velho, né? Eu estou fazendo uma referência bíblica mesmo, né? Que somos todos nós que estamos aqui reencarnados, quer seja em expiação, em prova, né? Que temos uma dificuldade muito grande de lidar com a diferença, de lidar com o novo, né? E é engraçado, né? Os autistas têm um processo de rigidez? Tem sim, eles têm. Mas nós outros também temos, né? Porque a gente não quer mudar, a gente não quer sair das nossas caixinhas e casinhas, né? Quando tem algo diferente que tira a gente dessa zona de conforto, a gente pira, a gente buga. Marcelo foi chamar a outra vez, né, gente? Então a gente pira, a gente buga, sabe? Então, assim, ser presente. Compromisso, oportunidade. Ser presente. Dê o que tem. Sabe a parábola dos talentos, né? Dê o que tem. Não precisa ser um super-herói, uma super-heroína, nem um salvador. A Aline, ela até... Eu sei que é mais pro outro, mas é porque é uma questão rapidinho que pode responder. Eu tô lendo aqui agora. O dela, né? Que ela falou que é correto... não, mas tem alguém mesmo chamando minha atenção na sua pergunta, porque toda hora eu bato o olho aqui. Eu anotei a da Miriam, a dela aqui, enfim. Ela perguntou se é correto afirmar que pode ser de nascença ou desenvolvido. Não desenvolve, todo mundo nasceu. Uma das poucas coisas que a ciência, né, sabe. E outra coisa que os próprios cientistas falam, né?
eles falam, sabe-se ainda muito pouco, mas das poucas coisas que todos, assim, que é consenso entre, no mínimo, uma maioria esmagadora, que é de nascença, porque uma das questões, inclusive, é genética. É claro que algumas questões ambientais, elas podem fazer com que esse processo, ele acelere em algumas questões, né, ou que ameniza, né. Então, assim, e outra coisa, eu falei aqui, né, um espectro, né, tem uma série de situações. Então, algumas várias características, no olho, tem essas dificuldades sensoriais que o Marcelo citou aqui, tem as estereotipias, né, que é essa coisa de ficar, brinca com a mão, faz aqui, empilhar carrinho ou qualquer outra, não brincar da maneira correta com os brinquedos, etc e tal. Tá, mas quer dizer que toda criança que faz anda na ponta do pé, tem atividade alimentar, quer dizer que, então todo mundo que é assim tá no espectro? Não necessariamente, precisa avaliar. É complexo, por isso não é fácil. Exato. Não existe Nem sempre o resposta diagnóstico fácil. é tão simples, inclusive por conta disso. É muito raro um médico ele dar um diagnóstico na primeira consulta, porque pode ser que ele fique inseguro com algumas questões. No geral, aparece quando entra na escola, né? A grande selva de pedras. Aí eu, enquanto professora, falo sem dó nenhuma. Né? Nossa, pai, eu tô aqui no Instagram com uma voz do além. Perdão, gente. É complicado isso assim, né? E aí, assim, na escola, por que na escola? Porque aí vem porque duas das grandes dificuldades que quem está no transtorno é na comunicação, né? E na questão da socialização. E a comunicação, caramba, a comunicação, óbvio que ela vai afetar diretamente na socialização das pessoas, né? E porque na casa da gente, a gente se entende. Aos trancos e barrancos, né, como diz a música sertaneja, entre tapas e beijos, a gente se ajeita, né? Agora, na escola, nem sempre. Então, ali tem a grande prova de fogo, isso pode acontecer. E a gente tem visto por aí um monte de gente que está sendo diagnosticado na vida adulta. E nas mulheres é mais difícil ainda, né, diagnosticar, porque as mulheres, elas têm uma tendência, né, as meninas, as mulheres, delas se virar nos 30. Né? E aí, mas isso não sou eu que tô dizendo, não é verdade. A bandeira feminista aqui erguida, não é nessa vibe não, tá? É o que a ciência traz pra gente, assim. A gente, a mulher geralmente ela é mais madura, ela amadurece mais rápido, enfim, né? Esse processo tudo que a gente tá cansado de saber há décadas aí. Então, às vezes é mais difícil por conta disso. Então, assim, é só pra fazer esse parênteses aqui, pra trazer essas respostas aqui. E a Miriam falou aqui, perguntou aqui também, Marcelo, né, que tem autista que é não verbal, né, que não fala nada, né, mas que escreve. Se comunica. E aí tá perguntando, são super inteligentes, né, e ela pergunta, isso seria uma estrutura psíquica, né, uma forma de funcionar diferente do mundo? Qual é a visão espiritual disso? Muito boa essa questão, né? Eu entendo que a visão espiritual disso é a diversidade que colore o mundo. O universo sempre dá um jeito. A intimidade sempre dá um jeito. Sabe, Miriam, pra mim, assim, eu acho que é a Miriam aqui do Jefa, né? A intimidade, né, gente? Então, Miriam, agora, enfim, essa questão. Se a gente, enquanto ser humano, eu acredito que o autismo e tantos outros transtornos do neurodesenvolvimento e tantas outras especificidades que estão acontecendo, gente, altas habilidades pela mesma forma, vocês não têm noção. Está acontecendo o mesmo boom do autismo com as altas habilidades. Sabe? Explica o que é alta habilidade, pessoal. Alta habilidade é quem se destaca, não só um QI mais elevado, tá? Não só, muito pelo contrário. É uma capacidade artística, uma artística, intelectual, acadêmica. Intelectual não é a mesma coisa de acadêmico, é um pouco mais complexo ainda a questão do autismo, né? Então, existe um boom muito semelhante de porquê? Mentes diferentes para trazer um mundo diferente. Exatamente. Então, para fugir da caixinha. Eu entendo que é um meio que o nosso planeta está regenerando. É a mudança, sabe? É trazer a mudança pela perspectiva da diferença, da aceitação. Para alguns vai ser na base do fórceps. Para outros, que legal. Eu, por exemplo, odeio rotina e mesmice. Para mim é mó barato isso, assim, né? Mas para algumas pessoas, nossa, é um inferno na Terra. A mudança vem, né? O Kardec fala, né? Sim. Pode passar para o próximo? Sim, manda lá, senão a gente não termina hoje. E se o pessoal tiver com alguma dúvida... Aqui,
Ó, exatamente o que tá vindo ali falando. Ela tá falando que tem autista que fala demais, né? Ih, nosso pai! E aí você fala assim, meu Deus, você não consegue acompanhar o raciocínio deles, né? Ali a Regina Duarte. Rejane, desculpa, é a vista, tá? Aqui a pergunta que tá aqui, ela tá falando disso. Na perspectiva espiritual, a projeção de aumento de casos de autismo com alguma finalidade, talvez pedagógica? Sim. Por quê? A mente, para ela poder modificar, para a gente poder desenvolver a nossa mente, nós não estamos nós aqui enquanto seres humanos, nós não estamos no ápice da nossa evolução. O nosso corpo físico ainda não é um corpo de um espírito regenerado, né? Então, o que acontece? Por que os homens primitivos, lá os homens das cavernas, lá o homem de Neandertal, lá aquela coisa toda, né? O que aconteceu com eles? Começaram a encarnar os espíritos, que a gente chama de exilado, né? Começaram a encarnar naquelas tribos, né? De homem de Neandertal, de homem de Cro-Magnon, né? Os nomes variam aí, porque são vários grupos hominídeos. E o que acontecia? Quando esses seres encarnavam ali no meio daqueles homens das cavernas, a mente deles, que era de espíritos que vinham de outras regiões, né, do cosmos, pedia e tinha necessidades diferentes, né? Então, enquanto para o homem de Neandertal bastava pegar a clava dele e tocar na cabeça do bicho ou do inimigo dele, aparecia lá de vez em quando um Neandertal ou um homem de Cro-Magnon que ia desenhar na parede da caverna. E aquilo ali, né, para os companheiros dele, era visto como uma maluquice. Esse cara aí, né, tem que enfiar o porrete nele, que ele não é da gente, não. Tá fazendo um trem esquisito ali, ele tá desenhando, né? Ele tá olhando para as estrelas lá, tentando entender o que é aquilo. Meu filho, come o seu pedaço de carne aqui, o que você tá olhando para a estrela? E esses seres que encarnaram, eles começaram a mudar neurologicamente os homens das cavernas. E uma das questões do autismo e eles eram divergentes. A genética. Exatamente. Eles começaram a reencarnar, a mente deles, que era diferente, começou a forçar a mente física deles a mudar. Num primeiro momento era estranho, era diferente, talvez eles até morriam quando eles eram percebidos pelo grupo, pelo bando lá, né, que a gente era quase animal, né? Não é muito parecido com o que a gente está passando hoje. Seres, né, muitos deles reencarnam. Alguns com transtornos, os espíritos exilados não traziam transtornos, né, eram espíritos devedores, que traziam lá dores, crimes, erros muito grandes, mas também não traziam muitas luzes, eram inteligentes, eles conseguiam fazer fogo, não traziam uma série de... queriam melhorar, né? E aí hoje o que está acontecendo? Espíritos estão reencarnando, trazendo as suas limitações e suas demandas, ao mesmo tempo que quando eles estão na matéria, a mente deles, né, que para nós é defeituosa, né, porque eu já vi gente falar que a mente do autista é defeituosa, né, aos nossos olhos preconceituosos de homem de Neandertal, né, porque a gente quer que todo mundo faça igual a gente, né, esses que estão lá pintando agora, né, que estão lá pintando a parede lá que a gente não entende, né, o que eles estão fazendo? Eles estão criando novos caminhos neurológicos, novas sinapses, né, novas estruturas, novas formas de entender, de cognição, que hoje pra gente é maluquice dentro da nossa sociedade, mas que daqui 100 anos... não vai ser tão esquisito não mais. Não vai ser tão esquisito. Daqui 100 anos, talvez falar mentira que vai ser o trem esquisito. Né? Como hoje, se aparecer uma pessoa muito brutalizada, que tudo ela resolve na base do porrete, nós vamos tentar internar aquela pessoa e tratar dela. Essa questão, por exemplo, da seletividade alimentar por conta das texturas, por exemplo, ou por conta de algumas questões... eu vejo muitos autistas não comerem carne, muitos, assim, né, na escola, nos grupos de mães que a gente participa, nossa, tem demais, né? Não quer dizer que toda criança que não come carne é autista. A gente também tem que tomar cuidado com isso, né? Mas isso está acontecendo de várias maneiras ao nosso redor. É uma mudança que ela é sutil. E normalmente nós vemos a mudança como algo negativo. É o que a Edneia está falando. A gente vê a mudança como algo diferente. O que é diferente nos assusta. A diferença como um problema. Num mundo de mentirosos, um sincero é um maluco. Num mundo de preguiçosos, né, uma pessoa que trabalha, né, é um chato. Né? Num mundo de pessoas que se treinam para poder não perceber e não ligar para o que acontece com o outro, né? Uma pessoa que tenta proteger alguém ou que tem um senso de justiça muito forte, né? E que lembra isso o tempo todo, é vista como chato, como incômodo, né? Só que essas pessoas estão sofrendo, né? Porque elas estão num ambiente que não entende elas também não entendem esse ambiente, mas elas estão promovendo mudança. É uma mudança lenta e gradual. Nós não vamos perceber isso numa geração.
né? Então a resposta é, na perspectiva espiritual, uma projeção de aumento? Sim, não só na perspectiva espiritual, como material também, porque, né, é o genético que o Marcelo explicou aqui, né? Talvez com, né, uma finalidade pedagógica, né? O que é pedagógico é uma maneira de ensinar, sim, é uma maneira de ensinar a gente estar no mundo. A Miriam, que está falando aqui, né, da quarta estrutura, uma nova forma de funcionar no mundo, exatamente, uma nova forma de funcionar no mundo. Por isso que é uma questão minha, não é a espiritualidade que falou, eu não li isso em lugar nenhum, cientista, não li nenhum artigo nem nada falando. Meu pai que está no céu falou para você, né? Meu pai está no céu, né? Meu pai está aqui no céu. Eu entendo a questão do autismo e de outros transtornos do neurodesenvolvimento como esse processo de regeneração. É como se a gente estivesse se adaptando, né, reconstruindo a mente. Exato, reconstruindo o cérebro, que é a ferramenta da mente. O Lucas falou isso aqui agora. Nós estamos reconstruindo os nossos cérebros para eles serem ferramentas mais úteis da nossa mente eterna. A Miriam até falou que o diagnóstico deve ser feito a lápis, né? Exatamente, porque o que é, né, eu estou entendendo, Miriam, sua fala aqui, né, desse diagnóstico ser feito a lápis, porque não é nada fixo. Não é como, por exemplo, você tem diabetes, então geralmente assim, né? Ou você tem hipertensão e seria assado, tal. Não, né? É um espectro, é uma infinidade de possibilidades, né? Enquanto eu olho o chat aqui do YouTube, vamos passar para a próxima aí. Nós já estamos com mais de uma hora de live. Tá. Eita. Autismo e karma. Eita, as explicações recebidas nas casas espíritas. Nossa, pai. Esse aí eu já falei. Eu acho que nós passamos muito por isso. Acho que você passou um aí, olha. Passei? Sim, tem um outro aqui. Agora é esse aí, ó. Isso. Muitos pais demoram a aceitar o diagnóstico de autismo, talvez porque ainda existe um preconceito estoso. O que a espiritualidade pode explicar disso? Eu penso o seguinte, é a prova do pai, ou a expiação do pai, né? Então, às vezes, aquilo que acontece com a pessoa que eu amo impacta mais em mim, né? Dados os meus preconceitos, as minhas dificuldades, né? Ou a minha vontade de ter lá, né, alguém que encaixa numa caixinha social, do que para a própria pessoa que está passando pelo processo. Às vezes a criança autista, ela está tirando aqui de letra e eu estou sofrendo horrivelmente. Por que eu estou sofrendo horrivelmente? Nem tanto é pela criança, talvez é pela expectativa que eu criei, né? Por querer que o meu filho ele entre dentro daquela caixinha, né? Para eu poder mostrar para o meu amigo, para eu poder mostrar para minha amiga, né? Então, assim, isso é errado? Não, isso é uma expectativa humana. O que acontece é que nós ainda não estamos maduros o suficientes para poder entender que ser diferente não é ser ruim, né? Porque a gente quer mesmo que a gente tenha ainda um senso muito forte, né? Que os amigos espirituais, que é o nosso senso animal, que é pertencer ao grupo. Né? Então, quando a gente não pertence ao grupo, a gente fica perdido, a gente quer fazer parte da alcateia, a gente quer fazer parte lá do cardume, né? A gente quer ser um peixinho igual a todos os peixinhos, e aqueles peixinhos que a gente ama também serem iguais, né? Aí você aparece um peixinho que tá uma barbatana menor, lembra lá do Nemo, né? Uhum. A gente olha assim, não, você tem um problema, né? Você chama atenção, e a gente não quer chamar atenção, né? Porque nós queremos entrar na onda da mediocridade. Isso é ruim? Não é ruim, mas é um sinal ainda da nossa infância espiritual. Né? Então a espiritualidade, ela sabe que isso também está sendo trabalhado. À medida que vai aparecendo mais casos, que a gente vai tendo mais contato, né? Nós estamos aprendendo a lidar, né? Para a gente aprender a lidar com algumas coisas, nós temos que passar por isso, né? Eu lembro quando teve a questão da AIDS, que o pessoal tinha muito preconceito, aí as pessoas que a gente conhece começaram a ter, e a gente começou a entender de outra forma. Eu lembro a questão, né, do homoafetivo, que começou a aparecer muito, assim, né, chamar muita atenção. Aí todo mundo falava assim, nossa, eu tenho um tio, eu tenho um primo, eu tenho um cunhado, né? Isso assustava as pessoas, né? Mas por quê? Porque as pessoas não estavam acostumadas a serem diferentes. Hoje nós estamos aprendendo, né, que é a questão da afetividade, nós estamos aprendendo a questão, né, da aparência, a questão da escolha do outro, né? E aprendendo que o diferente, ele não é ruim. Isso é muito difícil pra gente. Isso é um processo de amadurecimento, né? Nós ainda temos muito preconceito religioso, temos muito preconceito de raça, nós temos um monte de preconceito que nada mais é do que querem que todo mundo seja igual a mim, né? E isso é um sinal de quê?
de infância espiritual. Voltamos lá no homem de Neandertal. Aparecia o que pintava a parede, né? Ou ele era um maluco isolado, ou ele era o primeiro que levava a clava na testa lá, porque o que dava errado era a culpa dele. Esse cara estranho aí que anda com a gente, aí, que não pensa igual a gente, né? Então, assim, é muito disso. À medida que a gente cresce, que a gente estuda, que a gente fala sobre o assunto, a gente, né, melhora os nossos conceitos sobre, né? Passar para a próxima. E assim, o diagnóstico não é a pessoa. Com certeza. Difícil então, entender isso. E aí, com certeza, a situação não está na pessoa, né? Está nesse pai, mas aí o Chico diria assim, né? É uma oportunidade de ele aprender. Ela está tendo uma abençoada oportunidade de aprender, de ser melhor, né? Às vezes a expiação é do pai. Sabe? O pai é aquele que fica lá olhando lá e julgando, às vezes é ele que está na expiação. E o Chico não falaria expiação, né? Ele falaria que é a oportunidade de ele aprender. Exatamente. Coisa, né? Passar para o próximo? Isso. Imagem 6. Não, tem um antes. Autismo e karma. Explicações. Eita, isso. Explicações recebidas nas casas espíritas. Né? Outra coisa. Esse aí que é o. Por que muitas vezes é aquela coisa, tem uma frase famosa, né, que existem problemas para os quais as pessoas dão explicações, respostas simples e erradas, né? Ou seja, por que muitas vezes as explicações que a gente recebe numa casa espírita são erradas? Porque elas são superficiais, né? Ou seja, são respostas prontas. Então, quando eu vejo alguém que tem uma deficiência, eu falo assim, esse cara não tem braço, eu viro e falo assim, esse cara andou arrancando o braço dos outros. Isso é uma explicação superficial e muitas vezes falha. Você não sabe qual é a história do cara, né? Então, quando alguém chega com um transtorno na casa espírita, né, e muitas vezes a gente está acostumado a dar a mesma resposta para tudo, é aquela famosa coisa, a pessoa chega na casa espírita com alguma questão, né, com a sensibilidade, alguma questão espiritual, o cara vira para ela e fala, não, minha filha, você é médium, você tem que desenvolver, né? E aí tá lá a pessoa 20 anos na reunião mediúnica, você nem sabe o que ela tá fazendo ali dentro, né? Quando talvez a melhor coisa que ela pudesse fazer para trabalhar a mediunidade dela era estar numa evangelização. Ela tá fazendo um trabalho comunitário lá, distribuindo sopa lá pro pessoal, lá na igreja católica que ela tem afinidade. Então, assim, a resposta simples normalmente demanda o quê? Superficialidade e ignorância. O que não quer dizer que quem dá essas respostas tenha má vontade. É aquela coisa, né? Normalmente a gente tende a simplificar demais as coisas. E o que acontece? É igual eu falei lá no começo. Para muita gente, quando você fala de autismo, vem um estereótipo na cabeça da pessoa. Qual que é o estereótipo? É um menino que fica sentado, balançando para frente e para trás, que não conversa, que não fala. Que parede, se move, exatamente. É esse o estereótipo, né? Então, assim, quando eu dou uma explicação dessa, né, eu estou demonstrando que eu não sei do que eu estou falando. Né? Por quê? Porque não existe explicação simples para temas complexos. Então nós temos que entender, olha, tem uma série de fatores, igual nós falamos aqui, nós passamos boa parte do tempo aqui do nosso estudo falando, né, das implicações de prova, de expiação, de missão, né? Tem fatores agravantes, tem fatores atenuantes, né? Alguém que tem um autismo pode ser um espírito que usou a mente para o mal? Pode sim. Mas será que é só isso? Será que ele não está tendo alguma oportunidade, que tendo uma mente divergente ou diversa, de trabalhar determinados fatores? Vou contar a história para vocês que um amigo espiritual contou pra gente, né? Que nasceu um companheiro que estava no espectro do autismo, e assim, no plano espiritual, ele era um ser muito inteligente, mas tão inteligente, né, que ele dava a palavra final dele sobre tudo. E nenhum ser que convivia com ele vivia lá numa falange lá de espíritos lá, né, desequilibrados, que adoravam ele quase como um deus. É aquele que desfazia as mentes do povo. Exatamente. O Miguel falava assim, vai lá consertar, né? E aí o que acontece? Ele passou 200 anos sem nunca ser contestado. Ou seja, ele desaprendeu de conversar com as pessoas, porque todo mundo que conversava com ele era para concordar com o que ele falava, ou para morrer de medo dele. E aí esse espírito reencarna, né? E aí esse espírito ele não consegue parar de falar, ele não consegue parar de impor a opinião dele, porque ele sabe tudo mais que todo mundo, né? Mas tem um motivo.
ele está reaprendendo a ter um contato social de igualdade. Imagina, né? Você ficar 200 anos lá, né? Até quando você fala uma bobagem, tu, nossa, é isso mesmo, você está certo, né? Então, imagina, esse espírito reencarnando, ele vai trazer isso na intimidade dele, ele vai ter que aprender. Ele vai ter que aprender a ouvir um não, que para ele, né, é um crime ouvir um não, né? Tem gente que para a pessoa ouvir um não é um crime. Por quê? Porque eu sou eu, né? Ele não percebe isso, mas a intimidade está escrita. Né? Então nós vamos perceber essas características em algumas pessoas, né? Pode ser uma expiação? Pode, mas essa expiação talvez seja muito mais prova. Talvez seja muito mais um reaprendizado de como relacionar com o outro. Né? Porque às vezes até para demonstrar afeto é bruto. Tá, e mesmo que seja prova ou expiação, qual o problema disso? Isso vai faz parte do nosso crescer. processo evolutivo. E se está acontecendo uma melhora? Né? Tudo depende da nossa perspectiva. Né? E vai ter momentos e dias que a gente vai achar, né, tudo isso fantástico, bacana. Então, você tá falando, você tá igual o outro, tá falando demais, vamos beber água. Tá muito quente por aqui. E aí, assim, né, é uma questão que a gente também precisa. Eu não gosto desse termo, a gente precisa, né? Fica parecendo uma obrigação. Mas é legal, é interessante a gente começar a tentar mudar a nossa maneira de ver as coisas e sentir as coisas. Talvez ser tão natural quanto as crianças, né? O Murilo Gun que fala, né, que a gente não deveria deixar de ser criança, assim, né? Porque depois que ele fala que um adulto bem sucedido, ele não está falando de dinheiro, né? É a criança, é aquele que não deixou a criança morrer, né? Aquele ser curioso, aquele ser que não tem medo, que tem, né? É verdadeiro, enfim. Nesse aspecto, né? A nossa essa infância, ela não deveria acabar mesmo, não. E é bem por aí, né? E é aquilo que a gente falou também antes, né? Tem aí aliado a tudo isso que o Marcelo falou, essa competição de quem é pior, né? Dentro das casas espíritas, tem muito da ignorância também, né? A gente que nós aprendemos muito que nós temos que valorizar os nossos erros, né? Até talvez com uma ferramenta para poder evitar erros. Não é nem valorizar, é para evitar que você fique vaidoso. Exatamente. Né? É para evitar a vaidade, só que aí, é melhor você falar mais do erro. Só que aí nós transformamos numa vaidade inversa. Né? Porque muita gente usa o erro do passado para poder aparecer. Tipo assim, eu fui muito poderoso, eu fui muito rico, eu fui muito isso. Que no fundo, é o quê? É uma forma de manter a vaidade. Tipo assim, eu era poderoso, bom, né? Olha só como é que eu sou grande, né? Era um grande mentecapto, né? Um grande idiota, né? Mas era grande, né? Não fala mal do grande mentecapto, não, que ele é fabuloso, hein? Vamos passar pro próximo? Sim, é a última pergunta. Não. Essa aqui já foi. Nossa, essa é profunda. O amor pode curar o autismo? Posso responder? Pode. Então tá. Por que tem que curar? Curar o quê? A gente cura o quê? Né? Vamos devolver com uma pergunta. A gente cura o quê? É fazer o homem de Neandertal que pintava, pegar a clave e sair batendo na cabeça dos outros, aí ele vai ser bom? O autismo é doença? A gente cura a doença? O autismo é doença? Por que ele tem que ser curado? É uma situação que também é uma questão minha. Não é do Lucas, não é da espiritualidade, não é do Marcelo, não está em artigo científico nenhum. Né? Peraí, a voz do além continua, né? Vira pra cá, Marcelo. Vamos lá. É uma questão bem minha, assim, né? Por que tem essa coisa de querer curar o autismo, de querer consertar alguma coisa? Muitas vezes, inclusive, quando as crianças, quando os adolescentes, as pessoas dentro do espectro, elas vão passar por alguma intervenção, né? Quer seja na terapia ocupacional, na fonoterapia, com psicólogo, na análise do comportamento aplicada, que é a aba, não importa. Muitas vezes vão fazer treinos de habilidades para que as pessoas elas se adequem às questões da sociedade. Eu ando com uma preguiça disso, eu ando revoltada mesmo assim com essa situação. Olha, olha o meu momento de expiação, né? Eu estou vivendo vários momentos de expiação aqui. Mas rebelde. Eu tô muito rebelde mesmo, tô estressada com essas coisas. Tô espiando pra caramba. E como tô espiando? Sem paciência, eu tô igualzinha, né? Eu tô passando a mão nas claves, dando porretada pra todo lado, enfim. Por que essa diferença precisa ser transformada? Para caber num mundo que não está muito legal? Para mim isso não faz sentido. Por que tem que ser assim? Né? E assim, muitos dos terapeutas também não sabem como fazer diferente, porque a gente está nesse processo de transição.
Existe um processo de transição muito intenso, né? Mas uma resposta muito clara, muito objetiva a essa pergunta: o amor pode curar o autismo? Não, porque não há o que ser curado. Mas o amor, ele pode curar as feridas que são causadas não pelo espectro, né? Às vezes pelo espectro, sim, por algumas dificuldades, mas é principalmente, né, aqui no YouTube tem familiares aqui presentes, né? Depois aí a Tereza, né, se ela quiser até falar alguma coisa, a questão maior é a dificuldade da sociedade em que a gente vive aceitar a diferença. São as crianças, os adolescentes, os adultos, né, que não podem ser respeitados dentro das suas especificidades. É o que a Joelma falou aí antes, né? Ela tinha dificuldade, né? O QI dela não está lá nas outras habilidades de superdotação, ele é considerado um pouco mais baixo. Mas a Joelma não é um QI. É um ser com vários exatamente. Fatores e não é? O Joãozinho, o Pedrinho, não sei quem, né? A Marina, a Beatriz, não sei quem, não é o espectro, não é o autista, não é o síndrome de Down, sabe? Não é o TDAH, não é o TOD, não. É um ser, sabe? É um ser ali que pode um monte de coisa, né? Então, assim, não há o que ser curado. A nossa visão, ela precisa ser mudada para que esses meninos e meninas, esses adolescentes, esses adultos, eles tenham uma vida melhor, né? O amor pode ajudar. O amor pode trabalhar para que sejam aceitos, né? Você pensa o seguinte, né? Imagina, quando Jesus veio na Terra, né? Vê Jesus. Aí Jesus lá em Nazaré, o que os meninos faziam, Jesus fazia igual. O que o pessoal falava para ele fazer: nossa, nós temos que dar um golpe aqui, Jesus, nós temos que matar os romanos tudo e ganhar. Jesus foi lá fazer. Jesus era diferente de todo mundo, né? Jesus conversava com quem não devia conversar. Jesus dava atenção para quem não merecia. Jesus gostava de animal. Jesus era sensível. Jesus era vamos dizer assim, ele tinha uma expressão, empatia, um nível de empatia muito acima da média, né? Jesus tinha que se tornar um judeu clássico da época dele? Não. Ele veio para mostrar o quê? Como é que a gente pode ser diferente, né? E nós estamos tentando imitar ele até hoje, né? Então, às vezes, né, e muitas vezes, o diferente ensina. Tem coisa que a gente tem, né? Talvez o ideal para a gente fosse aprender a ser mais sincero, né? Aprender a ser mais direto, né? Aprender a ser mais leve, né? Aprender a maquinar menos as coisas, são coisas, né? Para a gente poder refletir, né? Não, é isso mesmo, são só essas perguntas. Pessoal, a gente pegou uma parte das perguntas, vocês viram que o tema é muito grande, né? O amor pode mudar nossas habilidades de convivência, verdade, né? Sim. Então, assim, vocês veem que é um tema muito complexo. Mas não para curar o autismo, né, Aline? Para a gente conviver. Para curar as nossas dificuldades, estando no espectro ou não, as dificuldades de quem está no espectro ou quem não está no espectro, para a gente ter uma convivência melhor. Mas as características, mesmo quando tem déficits, né, de comportamento, déficit cognitivo nas pessoas dentro do espectro, né, assim, quando eu falei que não tem cura, não estou querendo dizer que aquilo, por exemplo, as dificuldades de socialização, de comunicação, elas devem ser estimuladas, sim. Porque é bom para a pessoa. Buscar uma qualidade, né, de vida. Exatamente. Qualidade de vida que é mas não para anular a diferença. Transformar. Isso, não para anular a diferença, para ficar todo mundo lá, a comparação, né? Mediocridade. Nivelar todo mundo por baixo. Não é pra voltar pra caverna, não. Porque esses caras que sabem pintar caverna e vão eliminar esse povo tudo, amarra o braço dele para ele parar com isso. É isso. Então a gente tem que, né, aprender essas coisas. Gente, estamos chegando aqui ao final, né? A gente agradece muito todo mundo que participou com a gente. É um tema muito extenso, muito cheio de senões, muito cheio de aprendizado. E aí, né? Nós vamos fazer uma próxima live. Se o pessoal quiser. Aí depois vocês respondem para o Marcelo lá, quem mandou. Se quiser, a gente faz uma outra com os aspectos mais científicos e pragmáticos de intervenção e etc. e tal. Quem quiser, manda aí para nós aí se quer que a gente faz outra live, continuando o tema, né? Entrando mais na parte científica. Se domingo nesse horário tá um dia legal também, né? Apesar de ficar gravado, mas às vezes participar ao vivo é legal, porque a gente faz pergunta. Eu não notei, assim, os outros mais foram comentários, assim, não tinha mais nenhuma outra pergunta, não.
Quem quiser mandar pergunta, manda pra gente lá nos canais, pode ser aqui no YouTube, aqui nas perguntas, pode ser aqui dentro do Instagram aqui, né, que as mensagens, pode ser no Amigos do Caminho lá no WhatsApp, né, quem tiver algum tema dentro dessa área que queira que a gente aborde, né, porque eu acho que é muito importante, né, terminando aí, né, como a gente está falando, eu acho que é uma coisa que a gente precisa aprender a lidar, né, porque é a mudança, tá, gente, é um dos sinais da mudança, sem querer romantizar, porque é uma mudança dolorosa, né? Sim. É muito doloroso, ser diferente é doloroso, né? É muito lindo falar, né? Mas é doloroso, é um parto, né? Veio aqui na minha mente, né? Alguém soprou, fazer um parto, né? Um parto para toda a humanidade. Mas nós hoje somos melhores preparados do que quando a gente estava lá nas cavernas do homem de Neandertal. Pelo menos a gente não vai meter porrete nos que são diferentes, mas vamos tentar fazer isso, né? Não só o porrete físico, como o porrete, né, das ideias aí, dos julgamentos, né, pessoal? Então nós vamos terminar aqui o estudo, né? A gente agradece a todos. Quer falar mais alguma coisa para terminar? Não, já falei demais. Você saiu. Não, só agradecer mesmo, assim, e aí vão mandando as perguntas, a gente faz uma seleção, assim, tenta fazer de uma forma bem didática mesmo, assim, né, do que é os níveis e por aí vai, e qualquer coisa também que a gente não der conta aqui, graças a Deus, muitos amigos, e como a gente já falou aqui, a moto não é gente, né? A doutora Isabela Barcelos, fenomenal, sabe demais da conta. Doutor Hugo Werneck, o pessoal lá, a Michele, o Diogo Freitas do IAC também, são pessoas que sabem demais sobre, né? E por que a gente está falando isso, né? Porque às vezes a gente, né, tem mais empatia com o jeito de um falar do que de outro, e tudo bem. Que bom que é assim, né? Exatamente, que bom que é assim. O amor Adriana cobre a tá falando, ignorância. né? Qual é a multidão de pecados, como diz Jesus. Cobre a né? ignorância e a falta de Sim, respeito. Exato, e é isso aí. O amor protege. Sim. O amor é a ferramenta da proteção, do cuidado, né? Maria, eu acho que é um grande exemplo disso aí, né? Porque Maria é comparada a Jesus, né? E ela podia muito pouco em relação a ele, né? Mas ela fez tanto por ele, né? Ele protegeu. E o que ela mais fez? Estar presente. E é isso, é o suficiente. Né? Cada um de nós dá o que tem. Né? E aí a gente que vai estudando um tiquinho daqui e dali, tem uns amigos que sabem muito mais do que a gente, são pessoas que nós temos eterna gratidão, né, Bela? Sei que você vai assistir depois. Um beijo imenso pra você. Tá aí estudando muito. Né? Uma pessoa, depois vocês seguem o Instagram dela lá, que vocês vão querer aprender sobre autismo. Vai lá, excelente neuropediatra, neurogeneticista, um ser humano ainda melhor do que o profissional, né? E a gente fala mais depois, aí vocês cobram do Marcelo aí e a gente vai tentando organizar de cá para ajudar aqui no que a gente der conta. Isso aí, muito obrigado, pessoal, tenham todos uma boa noite, né? Como a Edné vai ficar salvo aqui no Instagram e no YouTube, quem quiser, né, nos ajudar aí a divulgar o estudo e tal, né? E quem quiser mandar as dúvidas, as questões, manda pra gente que nós vamos nos organizar, né? Que Jesus nos abençoe sempre, né? E que a gente aprenda a lidar com a diferença, inclusive com as nossas, né? Não são diferentes, né? Fiquem todos com Deus, viu, meus amigos? Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.